Meu nome é Deusdélia Almeida, eu sou nutricionista, tenho doutorado em Ciência de Alimentos, sou professora da Universidade Federal da Bahia e hoje vamos dar uma aula sobre alimentos funcionais. Os alimentos funcionais é um tema muito intrigante, atual, que vem sendo bastante divulgado nos meios de comunicação devido à forte associação entre uma alimentação saudável e a qualidade de vida. A gente sabe que na pré-história a expectativa de vida era de 18 anos. No século XIX se morria aos 40 anos. Hoje, com os avanços tecnológicos e científicos, já conseguimos atingir a expectativa de vida de 75 anos. O nosso grande objetivo é envelhecer com qualidade de vida. E é neste aspecto que entra o tema dos alimentos funcionais. Mas o que são os alimentos funcionais? Os alimentos funcionais são alimentos que, além de conterem vitaminas, sais minerais, proteínas, carboidratos, lipídios, eles têm função de prevenir algumas doenças. Começaram a ser estudados na década de 30 no Japão, pelo Dr. Minoru, que iniciou seus estudos de investigação, criando o primeiro leite fermentado da história, que eram benéficos e capazes de promover a melhoria do sistema gastrointestinal. Os alimentos funcionais fazem parte de uma nova concepção de alimentos, lançados pelo Japão na década de 80, através de um programa de governo, que tinha como objetivo desenvolver alimentos saudáveis para uma população que envelhecia e apresentava uma grande expectativa de vida. No Brasil, a regulamentação sobre alimentos funcionais iniciou-se em 1999 e o Ministério da Saúde definiu o alimento funcional como todo aquele alimento ou ingrediente que, além das funções nutricionais básicas, consumidos na dieta usual, produz efeitos metabólicos e ou fisiológicos e os efeitos benéficos à saúde, devendo ser seguro para consumo, sob supervisão médica. Então, os alimentos funcionais, como abordamos, possuem propriedades nutricionais já faladas e propriedades funcionais, que seriam, por exemplo, favorecer uma ação específica, aumentar o trânsito gastrointestinal, por exemplo, ou reduzir o risco de doenças, como, por exemplo, o câncer, doenças cardiovasculares. Uma gama de aplicações, eles são antioxidantes, combatem os chamados radicais livres, eles são antilipidêmicos, diminuem a gordura no sangue, o colesterol, são anticancerígenos, retardam o processo de envelhecimento, melhorando o aspecto da pele, atuam sobre o sistema imunológico, o nosso sistema de defesa, atuam sobre a fisiologia intestinal, previnem ou recuperam algumas enfermidades específicas. Existem alguns alimentos funcionais que são naturais, vocês podem observar que são a maioria dos vegetais, das frutas e dos grãos. Nós temos o pimentão, a uva, o tomate, a couve, o brócolis, os frutos cítricos, que é a laranja, a tangerina, a batata Yacon, que é uma batata chamada batata do diabético, que ela tem menos calorias e já se encontra nos nossos supermercados, o alho, a cebola, as leguminosas, como seja o feijão, qualquer tipo de feijão, feijão preto, feijão roxo, feijão vermelho, feijão branco, a soja, a banana, os azeites. Existem alimentos funcionais que são encontrados, por exemplo, são chamados ômega 3. Vocês devem ter ouvido falar bastante, são as gorduras boas. São encontrados no salmão, mas também são encontrados na sardinha. Eles podem ser encontrados no abacate, na linhaça, nos grãos, por exemplo, na castanha de caju, na castanha do Pará, nas avelãs. Esses alimentos funcionais também podem ser produzidos pela indústria. Aí nós temos os probióticos, que geralmente são micro-organismos adicionados aos produtos lácteos. Nós temos ricos em ômega. Vocês estão vendo a imagem do ovo, por exemplo, você mudando, modificando a dieta da galinha, você consegue produzir um ovo com ômega 3, com maior quantidade de ômega 3. Rico em fitoesteróis, como os cremes vegetais, rico em fibras, como os cereais integrais matinais. Então tem uma gama de alimentos que nós podemos consumir que tem essas propriedades de prevenir doenças. No Brasil existem hoje autorizados pela Anvisa
31 novos ingredientes, 60 novos alimentos e 16 alimentos com alegação de propriedade funcional. Os probióticos, que é um desses alimentos, são organismos vivos que exercem ação benéfica sobre a saúde quando ingeridos em determinados números. Os probióticos são uma série de micro-organismos bons, adicionados às bebidas lácteas, aos iogurtes, aos queijos, e que eles vão fazer essa ação benéfica. Os probióticos têm como ação aumentar a absorção de determinados minerais, como o cálcio, o balanço da microbiota intestinal, a resposta imune, como falamos, a resposta de defesa do corpo, e eles são antagonistas das bactérias patogênicas, ou seja, são inimigos das bactérias patogênicas, porque eles são os mocinhos e elas são as vilões. Nós temos a diminuição dos sintomas da alergia, a diminuição do colesterol e dos triglicéridos, a diminuição do risco do colo no intestino. Então, são muitas ações dos probióticos. Os probióticos se alimentam dos pré-bióticos. Os pré-bióticos são as fibras solúveis, em sua grande maioria, que são capazes de produzir efeitos benéficos. De que forma? Bom, os pré-bióticos naturais, que são as leguminosas, o alho, a aveia, a cebola, batata com, a linhaça, eles vão atuar. Então, os pré-bióticos são fibras que vão ser fermentadas. Ao serem fermentadas, ela produz outras substâncias, geralmente substâncias ácidas. E as substâncias ácidas têm o poder de eliminar as bactérias patogênicas. É uma ação muito importante. Uma outra ação é que algumas dessas substâncias regeneram as células do intestino, diminuem o colesterol. Então, são a ação dos pré-bióticos e probióticos. Outro grupo de alimentos são os que nós já ressaltamos e devemos enfatizar, é do ômega. Então, os ômegas, principalmente o ômega 3, que tem uma ação sobre as células da retina, tem uma ação sobre as células do sistema nervoso, constituindo membranas celulares no cérebro. Vocês podem observar nesse slide aí uma série de ações que tem os ômegas, que estão presentes, como já ressaltamos, no salmão, na sardinha. Devem ser consumidos preferencialmente grelhados, evitando-se a fritura. Podem ser consumidos também de forma crua, como na comida japonesa. Tem uns efeitos, esses efeitos vão ser muito mais acentuados. Temos no nosso abacate, na linhaça. Podemos encontrá-los também, como já ressaltamos, na castanha de caju, na castanha do Pará, nos grãos secos, de forma geral. Bom, vamos falar agora dos pigmentos coloridos, que também são alimentos funcionais. Destacar os carotenoides, que vocês podem observar, tem de coloração vermelho. Essa coloração é chamada carotenoide de licopeno. O licopeno está presente no tomate, no pimentão, na goiaba. O licopeno, podem observar aí no slide, eles diminuem as espécies reativas de oxigênio, diminuem o dano oxidativo às células, diminui a presença do câncer. Ele tem uma série de ações que foram inclusive já provadas cientificamente, diminui o câncer de próstata. Nós vamos ter os carotenoides de cor laranja, que são chamados de beta-carotenos, que têm ação de vitamina A, portanto, protegem a pele, protegem os olhos. Eles são antioxidantes, protegem o envelhecimento, contra o envelhecimento. Estão presentes no nosso azeite de dendê, está presente nos frutos cítricos, está presente no mamão, no caju, na manga. Então, nós temos uma possibilidade de ingerir esses alimentos funcionais devido à diversidade de alimentos que são encontrados. Nós temos do amarelo, a gente tem a luteína e a zeaxantina, que são carotenoides de coloração amarela, que eles estão principalmente associados à prevenção da degeneração da mácula do olho. Temos agora a vedete dos alimentos funcionais, que são chamados compostos fenólicos. Tais compostos constituem mais de 8.000 substâncias. Essas substâncias têm uma ação principalmente antioxidante, são capazes, vocês podem observar no slide, de doar seus hidrogênios para os chamados radicais livres. Os radicais livres são os vilões, são substâncias químicas que elas podem atacar membranas celulares e, com isso, acelerar as reações oxidativas que podem ocasionar o diabetes, as doenças cardiovasculares. Então, nós temos que combater esses radicais livres. Eles são os vilões da história.
Eles tão vilões são que eles podem promover a degeneração da mácula, o câncer, o infarto do miocárdio, a catarata, a angina pectoris, o acidente vascular cerebral, que é chamado derrame, o diabetes, a aterosclerose, as artropatias. Então ele tem uma série de ações maléficas. Eles podem entupir nossas artérias, vocês estão vendo aí a foto de uma artéria, e levar ao derrame ou ao infarto. Nós temos substâncias, esses compostos fenólicos, chamados de antocianinas, que tem coloração que dá coloração roxa, a determinados alimentos, como as uvas, a jabuticaba, o repolho roxo, a nossa berinjela. Então, são antioxidantes, previnem as doenças cardiovasculares, a modulação da inflamação, inibe a agregação das plaquetas. Nós temos que destacar uma que chama de família das crucíferas, que são o repolho roxo, são a couve de Bruxelas, a couve-flor, a couve-manteiga, que a gente pode comer, né, nos domingos. Então, brócolis, essas substâncias, essas vegetais, eles produzem uma série de substâncias, como vocês podem observar, que previnem o câncer de mama, estimulam a síntese de enzimas detoxificantes, eles inibem o câncer de pulmão. Então, é muito importante o consumo do grupo de vegetais desta família. Nós temos a família das aliáceas, que não poderíamos deixar de falar, que é o alho, a cebola, a cebolinha, alho poró, o aspargo, que temos menos hábito de consumir. O alho, desde o tempo dos nossos avós, que a gente já vai dizer consumir alho, ele é antioxidante, ele é anti-inflamatório, por causa dessa série de substâncias que o alho contém. O alho, em estudos já demonstraram a propriedade antioxidante do alho, a capacidade que ele tem de reduzir a artrite, prevenir o câncer, reduzir a formação da catarata, reduzir as enfermidades cardiovasculares, principalmente, rejuvenescer a pele, melhorar a circulação sanguínea, aumentar os níveis de energia. Nós podemos comer alho, por exemplo, alho assado, coloca numa preparação. O alho mesmo com casca, você pode botar em algumas preparações que vão ao forno, fica uma delícia. Então, começar a adquirir o hábito de consumir o alho. Todas essas informações que nós estamos passando, são informações, você observe, que Hipócrates, o pai da medicina, já dizia: as doenças originavam-se da natureza e por ela podem ser curadas quando se estabelece um equilíbrio entre o meio ambiente, os alimentos ingeridos e o espírito, ou que a comida seja teu alimento e o alimento tua medicina. A vida é breve, o aprendizado é longo. O aprendizado é tão longo e a gente tem que aprender que deve consumir tais alimentos, fazer um esforço de fazer com que eles façam parte habitual da nossa dieta. Eu devo destacar, para finalizar, que é importante ressaltar para vocês que nenhum alimento, de forma isolada, tem a capacidade de prevenir ou tratar qualquer tipo de doença e que a adoção de hábitos de vida saudável, além da prática de exercício físico, são componentes indispensáveis à manutenção da saúde. Todas as substâncias são venenos. A dose certa é o que diferencia um veneno de um remédio, já dizia um médico Paracelso no século XV. Então, nosso aprendizado é contínuo, vocês estão numa fase de vida de aprender e devem aproveitar este momento para conseguir fazer com que esses alimentos funcionais sejam um hábito de consumo diário de forma mais variada possível. Todas as coisas, como na vida, têm vantagem e desvantagem. O elo que divide isso é saber consumir tudo de maneira variada.